Olá, são todos muito bem-vindos ao Bit by Bit. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nos mais recentes dados on-chain, que são aqueles dados tirados direto da blockchain. Em primeiro lugar, queria trazer atenção aqui para vocês para de preto o gráfico do preço do Bitcoin e de verde o gráfico do lucro realizado. Então a gente vê que sempre que tem esses picos, quer dizer que tem um grande volume de lucro sendo realizado. E a gente vê que desde mais ou menos o fim de setembro, a gente tem estado em um nível mais alto de realização de lucros, quando a gente começou a retomar essa subida. E recentemente, coincidindo com momentos antes do preço começar a cair, nós tivemos um pico bem alto de mais de 6 bilhões de dólares em Bitcoin sendo realizado. Seria bacana a gente ver esses eventuais picos diminuírem, para a gente ter mais tranquilidade da continuidade da escalada do preço. Aqui a gente tem mais uma vez de cinza o preço e de amarelo a porcentagem da oferta do Bitcoin que está em lucro. Obviamente houve uma queda conforme o preço caiu e agora por volta de 85% dos bitcoins em existência estão em lucro. Se a gente de fato tomar esse nível dos 85 como suporte e voltar a subir, nos daria mais espaço para novas máximas históricas. Porém, se a gente continuar caindo, podemos estar num cenário um pouco mais assustador. Aqui a gente vê a oferta de bitcoins no preço que ela foi movida pela última vez. Então, abaixo de 11 mil a gente tem um grande volume de bitcoins, principalmente aqui no nível de 3.432, mas nessas mais antigas a gente com certeza tem holders muito convictos, mas também tem uma galera que perdeu acesso à sua carteira. Passando desses preços menores, a gente vê que aqui dos 30 mil até os 40.400 tem um pouco mais de volume de moedas, o que indica que aqui poderia ser um ponto de suporte. Outro pico que a gente vê é esse aqui, bem nos 47.363 dólares. E mais recentemente, nos preços que estamos negociando atualmente, aqui dos 54 mil, eu colocaria até aqui os 63 mil, tem bastante volume. Para cima disso nem tanto, mas também tem bastante volume de moedas cuja última negociação foi feita nesses preços. Ou seja, essa área que a gente está agora pode servir como suporte. Se a gente perder essa área, muito provavelmente isso vai servir como resistência, porque tem muita gente que está segurando moeda nesses preços. Então se a gente cair abaixo desses níveis, assim que voltar, pelo menos uma parte dessas pessoas vão querer se desfazer das suas posições. Aqui de preto a gente tem o preço do Bitcoin, essa linha azul que quase parece uma média móvel, é na verdade olhando apenas para os investidores de curto prazo e considerando cada moeda pelo último preço de negociação. E aqui de amarelo a gente tem basicamente a diferença entre esses dois. Então quando essa linha amarela está subindo, quer dizer que os investidores de curto prazo estão tendo mais lucros. Se ela está caindo, quer dizer que eles estão tendo prejuízos. Abaixo dessa linha é prejuízo, acima é lucro. A maioria dos investidores de curto prazo ainda estão no lucro, mas estamos chegando em níveis mais críticos, onde eles podem começar a entrar em prejuízo. Geralmente, quando eles entram em prejuízo, é indicativo de um bear market, mesmo que seja um bear market mais curto, como foi esse aqui mais cedo desse ano. E aqui a gente tem a oferta do Bitcoin que está sob posse de investidores de curto prazo. Atualmente a gente tem por volta de 3 milhões de Bitcoins em carteiras com essas características. Lembrando que a gente tem aproximadamente 18, quase 19 milhões de Bitcoins em circulação. E seguindo nessa linha, aqui de amarelo, a gente tem a porcentagem da oferta do Bitcoin que estão paradas por mais de um ano. Atualmente, a gente tem aqui 55% da oferta do Bitcoin, ou seja, ali. Então, aproximadamente 9,2, talvez 9,3 milhões de Bitcoins não foram movimentados no último ano. Idealmente, eu gostaria de ver essa porcentagem cair um pouco mais, porque conforme o preço vai subindo, eventualmente as pessoas começam a vender pelo menos um pouco das suas posições. Mesmo o mais convicto dos holders, se o preço subir demais, vai começar a vender pequenas parcelas. E geralmente, essa porcentagem sobe nos períodos que o preço cai. No momento, ela parece estar querendo fazer um fundo e voltar a subir. Esperamos que ela reverta e continue caindo. Aqui vamos olhar para o número de carteiras com mais de 1.000 bitcoins, ou seja, as grandes baleias do mercado. Vamos dar um zoom aqui mais recente e, como no último vídeo, a gente continua praticamente andando de lado. Às vezes tem alguns picos, volta a cair, mas basicamente andando de lado. Parece que essas grandes baleias não tomaram grandes decisões sobre nem diminuir suas posições, nem voltar a acumular. Então a gente está num período de incerteza mesmo do mercado.
mercado. Olhando para a dificuldade da rede, a gente vê que a gente está praticamente de volta aos patamares antes da China proibir a mineração. Isso mostra que em termos de segurança da rede do Bitcoin, a gente está muito tranquilo, tem muito hash power, muito poder de computação na rede. E isso, de certa forma, também se reflete nas taxas de transação, que estão bem baixas, bem controladas. Até tem alguns picos, eu até acho um pouco caro, 23 dólares, 10 dólares, mas longe dos picos de mais cedo no ano. E se a gente olhar também para 2017, muito longe dos picos absurdos que tiveram naquele momento. Então a rede não está sobrecarregada. E mais um dado interessante sobre o Bitcoin é que o número de endereços, ou seja, carteiras de Bitcoin com mais do que zero, ou seja, a pessoa pode ter um satoshi, 0,7 zeros e aí um Bitcoin, né, que seria um satoshi, a menor unidade possível do Bitcoin. E o número dessas carteiras com algum volume de Bitcoin acabou de bater máximas históricas. Hoje nós temos 38.760.000 endereços segurando o Bitcoin. Lembrando que uma única pessoa, ou grupo de pessoas, ou organização pode ter mais de uma carteira. Então isso não quer dizer que são 38 milhões de pessoas que usam a rede. Passando agora para olhar para Ethereum, aqui onde está meu mouse a gente tem o nível 0 e esse gráfico nos mostra a emissão líquida de Ethereums, que a Ethereum é inflacionária, mas a gente tem a queima de Ethereums também. Então a gente flertou com ficar negativo em alguns momentos, tivemos dias deflacionários, mas agora voltamos a ter dias inflacionários. Isso porque o volume de transações dentro da rede deu uma pequena queda, porém ainda assim segue bem alto. A rede Ethereum segue muito utilizada. E para finalizar, a gente tem aqui a média da taxa de transação na rede Ethereum, que segue muito alta, por volta dos 44 dólares. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e até amanhã.